Realmente, para além de estragar a carga toda, ou seja, o trabalho que outras pessoas tiveram ao separar corretamente, estragam o que fizeram. Temos pessoas que têm que fazer triagem, ou seja, depois têm que mexer nesses resíduos, ou seja, mexer em animais mortos, como devem pensar, têm aquelas doenças associadas ou não a esses resíduos. Por isso é um apelo que faço. Sejam bem-vindos! Sabia que cada um de nós produz em média 500 quilos de lixo por ano? E nem sempre o destino final desses resíduos é o mais adequado. Na reportagem de hoje, acompanhamos todo o trajeto do lixo, desde o momento que sai da sua casa. Apesar de todos os esforços que o país possa estar a fazer, com a adoção de medidas de forma a reduzir a utilização do lixo, os dados revelam que ainda estamos muito longe de fazer o suficiente. Os serviços de gestão de resíduos urbanos são responsáveis pela recolha, transporte, triagem, valorização ou eliminação dos resíduos urbanos. A reciclagem, efetivamente, é muito importante para a nossa sociedade, para o nosso ambiente e onde está associado grandes investimentos do município, nesse caso em concreto, do município de Angra do Heroísmo, para que isso seja bom para a nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso é que parte muito das pessoas proceder à sensibilização ambiental que já tem sido feita há mais de 20 anos. Ou seja, toda a gente já sabe, nomeadamente as crianças, que têm sido feitas inúmeras ações de sensibilização ambiental para a separação correta dos resíduos que nós produzimos no nosso dia-a-dia. Quer seja no papel, quer seja no vidro, quer seja no plástico, quer seja no metal. Hoje em dia já foram criados rotinas, roteiros, ecoboxes, ecopontos, ecocentros, para que as pessoas possam ter ao seu dispor os equipamentos e os serviços para fazer essa reciclagem. É preciso que as pessoas também entendam que todo esse esforço, tanto que o município faz, que as próprias pessoas fazem, porque têm que efetivamente fazer a separação e deslocar-se aos sítios próprios para fazer a colocação desses resíduos, são valorizáveis. Ou seja, quando entram no circuito, são devidamente triados, são efetivamente aproveitados e são entregues nos operadores que fazem a valorização. Apenas aqui na Ilha Terceira são recebidos anualmente 40 mil toneladas de resíduos por ano, de todo tipo de lixo. Indiferenciado são todos os resíduos que não são separados. Tudo aquilo que a pessoa coloca dentro do saco e que entende que é para ser encaminhado para a Tarambo. É tudo aquilo que não vai para os contentores de reciclagem. Cada pessoa produz em média 1,6 kg de lixo diariamente. É muita quantidade, principalmente se tivermos em conta que nos resíduos indiferenciados que estão a chegar à Tarambo ainda estão a vir bastantes embalagens. E essas embalagens, efetivamente, deveriam ser separadas e colocadas nos ecopontos. E fica ainda o alerta. É de extrema importância que as pessoas estejam atentas e avisadas que colocar metal e colocar vidro no resíduo indiferenciado, esses resíduos acabam por entrar aqui na Central de Valorização Energética. E isso é um problema, porque o vidro e o metal não têm qualquer tipo de valorização energética, porque não há arte, e acabamos por ter que os recolher à saída da central, o que acarreta custos de operação, o que nos causa inúmeros problemas. Portanto, para nós é de extrema importância que as pessoas comecem a olhar para a reciclagem de outra forma, que comecem a fazer reciclagem nas suas casas, comecem a encaminhar os resíduos com valorização multimaterial, porque esses resíduos podem ter outra valorização e que acaba por ser benéfico para o ambiente e benéfico para todos nós. E ainda deve ficar a lembrança que somos responsáveis por tudo o que produzimos. As pessoas têm que compreender que são responsáveis pelo seu lixo, da mesma forma que são responsáveis pelo seu animal de estimação, são responsáveis
pela água, são responsáveis por tudo aquilo que está nas suas casas. Portanto, o lixo é produzido pelas pessoas e cabe a cada um de nós dar um encaminhamento adequado e fazer porque aquele lixo tenha um destino adequado e não entender que aquilo como é lixo não tem qualquer valor e é colocar de qualquer forma em qualquer contentor ou mesmo espalhado aí pela nossa ilha que alguém depois há de limpar. Não, é da responsabilidade de cada um saber o que é que está a produzir e para onde é que deve encaminhar aquele resíduo. O que é transformado, como plástico, vidro e cartões, tem outro destino. E aqui na Ilha Terceira vem para Reis e Açores. Por mês, 150 toneladas de cartão, 60 toneladas de plástico e 100 de vidro. Nós recebemos os resíduos e nós fazemos a triagem, que basicamente é a separação do que não é ou cartão ou que não é plástico, e depois enviamos em fardos para o continente para a indústria transformar em novos materiais. A separação cuidadosa em casa pode facilitar todo o processo. Um dos principais ajudas que nos podem dar é a boa separação dos resíduos. Ou seja, separar, não pôr resíduos perigosos, como por exemplo agulhas, seringas, fraldas, resíduos que vêm muitas vezes nos ecopontos e tentar colocar nos sítios certos, ou seja, o cartão no cartão, o plástico no plástico, o vidro no vidro. Nós temos por acaso casos no vidro em que aparecem muitas latas de alumínio, muitas caixas de plástico, ou seja, depois é preciso separar, é preciso tirar do vidro. E é um perigo para os nossos colaboradores. É mais um trabalho e depois é um perigo para os nossos colaboradores também que têm que estar lá a fazer essa separação. Alguns hábitos devem ser revistos aqui e Nelson explica o que não devemos fazer. Geralmente o pior, resíduos com gorduras. Por exemplo, caixas de manteiga, estou a dar um exemplo, ou pedaços de comida. Estraga depois o cartão. O cartão que vem com gordura não é depois possível ser transformado. Ou seja, tem que ser cartão mais ou menos limpo, ou seja, o mais possível limpo, porque se com gorduras não é possível depois transformar esse resíduo. No caso do plástico, geralmente vem muitas vezes roupas. As roupas não é um resíduo que nós podemos separar, não é um resíduo que possa ser transformado, tem que ser, existem locais próprios para pôr as roupas que não se podem inserir em casa. No caso do vidro, foi como disse, pôr qualquer resíduo, ou seja, cartão, latas de alumínio, caixas de plástico, tudo o que possam pôr no vidro é um erro. Relativamente ao cuidado que temos que ter com as embalagens todas, temos que lavar as embalagens primeiro, quais são os cuidados que temos que ter? Por exemplo, o papel, nomeadamente a pizza. A pizza nós temos que passar um guardanapo, por exemplo. O que nós podemos fazer lá em casa que é muito importante para facilitar esse trabalho aqui de vocês, que já é, vamos dizer, o intermediário? Sim. Olha, um bom exemplo geralmente que me perguntam é as caixas de leite. Por exemplo, não é necessário passar por água, basta deixar-a escorrer durante algum tempo por exemplo, no lavatório da louça, é o suficiente. Não é preciso estar a lavar porque estes resíduos depois vão para fora e vão ser lavados e vão ser transformados. Não é necessário fazer isso. No caso, por exemplo, das caixas de cartão com a gordura das pizzas, geralmente nós pedimos, quando é muito gorduroso, não pôr no cartão, porque vai diferenciar nos outros cartões, vai sujar o cartão que está ao lado. Quando tem muita gordura, a preferência é pôr nos diferenciados, ou seja, no lixo comum. E se temos que ter atenção ao planeta, primeiro lembramos que quem faz a triagem não são máquinas, mas sim pessoas. Realmente, para além de estragar a carga toda, ou seja, o trabalho que outras pessoas tiveram ao separar corretamente, estragam o que fizeram, temos pessoas que têm que fazer triagem, ou seja, depois têm que mexer nesses resíduos, ou seja, mexer em animais mortos, como devem pensar, têm aquelas doenças associadas ou não a esses resíduos. Por isso é um apelo que faço. Sabia que há mais ecopontos do que farmácias em Portugal? No total são 50 mil ecopontos espalhados por todo o país, mas apenas 2.924 farmácias. Outros dados curiosos também são revelados. Foi em 1897, em Nova York, que se estabeleceu o primeiro centro de reciclagem de materiais. Atualmente, os países que mais reciclam no mundo são a Alemanha, a Áustria e a Coreia do Sul. Ao reciclar 5 garrafas de plástico, torna-se possível produzir uma camisola grande. No que toca à reciclagem, existem alguns mitos que devem ser quebrados. O lixo nunca é misturado na recolha. De fato,
A recolha do papel e do plástico pode ser feita no mesmo caminhão, para poupar recursos, mas este veículo tem 2 compartimentos para separar ambos os tipos de materiais. Todas as empresas recicladoras estão equipadas com sistemas de lavagem. Não é necessário lavar as embalagens. Deve antes, sim, escorrer e espalmá-las. Os materiais não têm todos a mesma durabilidade, mas, por exemplo, o metal e o vidro podem ser reciclados vezes sem conta. E no que toca ao planeta, os benefícios são claros. A energia poupada pela reciclagem de materiais face ao que seria gasto para fazer o mesmo produto de raiz é de 95%. No caso das latas de alumínio, é de 60% e do papel também. Além disso, reciclar faz com que os materiais tenham nova vida, impedindo que sejam incinerados ou que acabem num aterro ou mesmo no nosso mar. Colabore com o Planeta, ele é a sua casa. Voltamos em breve.